Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo à sua aula da disciplina do Projeto Integrador, Criação de uma Rede Básica. Na unidade 1, pelo próprio nome diz, iremos aprender sobre a criação de uma rede básica computacional. Eu sou o professor Tiago Martins, mais conhecido como Professor Martins, e vou estar orientando você nesse processo de aprendizado e de criação dessa rede básica computacional. Durante esta aula, iremos aprender o seguinte conteúdo: conceitos sobre redes computacionais. Vamos rever alguns conceitos essenciais sobre redes computacionais. Aprenderemos sobre os elementos ativos de uma rede, endereçamento IP e faremos uma breve introdução sobre a simulação de uma rede básica no Soft Packet Trace. Esse quarto item iremos ver mais especificamente na aula ao vivo que teremos logo, logo. Então, vamos conhecer um pouco de alguns conceitos iniciais sobre redes de computadores que já foram vistos ao longo de outras disciplinas que vocês já cursaram. O que seria uma rede de computadores? São estruturas físicas, periféricos e lógicas, softwares, protocolos e etc., que permitem que dois ou mais computadores possam compartilhar suas informações entre si, fazendo o uso do sistema de comunicação. Observa que uma rede de computador não é somente a interligação de duas máquinas através de fios ou redes sem fios, mas existe também estruturas lógicas, programas, protocolos, regras a serem seguidas para essa comunicação entre as duas máquinas. Então, quando as duas máquinas elas conseguem fazer essa comunicação, temos aí então uma rede de computadores. E o que seria esse sistema de comunicação? É um arranjo topológico interligando diversos módulos processadores através de um meio de transmissão e de um conjunto de regras para organizar a comunicação ou protocolo dessa comunicação. Observa que essa comunicação pode ser dada por um exemplo do mundo real. Temos aí duas pessoas, por exemplo, um brasileiro e um chinês. Para que os dois consigam se comunicar, consigam se entender, os dois devem seguir a mesma regra, que no caso seria a mesma linguagem. O brasileiro deveria falar português e o chinês também, ou ao contrário, ambos deveriam falar o idioma chinês. Então, quando se tem esse conjunto de regras para que um compreenda o outro, temos aí, então, uma comunicação, um sistema de comunicação ocorrendo. E o que seria esse arranjo topológico? O arranjo topológico, levando para o lado computacional agora, define o layout da rede pelo qual será trafegada a informação e também como os dispositivos estarão conectados a ela. Então, o arranjo topológico tem a ver com a parte física dos computadores. É um meio no qual eles vão estar interligados para que possa estar havendo essa comunicação. O protocolo, ele é um conjunto de regras ou padrão que controla e possibilita uma conexão, comunicação ou transferência de dados entre dois sistemas computacionais. No caso, o protocolo teria as regras ditadas no sistema para que a comunicação possa ocorrer. Tudo bem? Tudo isso foi baseado em Tannenbaum em redes de computadores, o autor. E qual seria a importância das redes de computadores? A importância seria o compartilhamento de recursos, o aumento da confiabilidade, a redução de custo, a redução da redundância de dados. Então, todos esses itens faz com que as redes computacionais se tornem importantes para a humanidade, se tornem importantes para o mundo econômico, para a saúde e para diversas áreas no qual os computadores facilitam a vida humana. Pensando nisso, temos que imaginar que os computadores e a rede computacional está em todo o mundo. E essa divisão global, né, que existe, faz com que exista uma classificação dessas redes, fazendo com que se divida, né, de uma forma visível. Existe aí, então, algumas classificações, como as redes WAN, MAN, LAN, PAN e SAN. Vamos compreender rapidamente cada uma. A rede WAN, que são as redes geográficas, ela já atinge aí os continentes, países, estados.
Um exemplo seria a rede GSM, né, que está aí transmitindo esses dados mundialmente, né, para lugares extremamente distantes. Reduzindo mais essa distância, temos aí as redes metropolitanas, que são as redes MAN. Elas já atingem cidades ou então raio maior que 1 quilômetro. Então, quanto passa-se de 1 quilômetro, temos aí uma rede MAN. Um exemplo seria a rede de campos universitários, né? A região onde tem as universidades aí, em todo o estado, elas têm normalmente uma rede MAN, tá bom? E também tem uma rede chamada WiMAX, que é também um tipo de rede MAN que atinge aí essas regiões maiores de 1 quilômetro. A próxima rede é a rede LAN, que no qual se refere à rede local, exatamente a rede onde você está nesse momento, por exemplo. Então, atinge um raio de aproximadamente de até 1 quilômetro. Parece um pouco de exagero, mas seria uma base, uma estatística em termos de distância para você compreender o que seria uma rede local. Então, a rede que está local, que esteja aí aproximadamente de 1 quilômetro, não passe disso. Temos aí uma rede local, né? Uma rede LAN. Um exemplo, o Wi-Fi, né? Que você usa no dia a dia, é um tipo de rede LAN. Reduzindo mais esse espaço, temos as redes pessoais, que é as redes SPAN. As redes SPAN são de curto alcance com alguma finalidade. Por exemplo, o Bluetooth. Quando você ativa um dispositivo Bluetooth no seu celular e o de seu colega transfere os dados, você está tendo uma rede PAN, onde tem uma determinada finalidade e uma distância mínima ali, próximo um do outro, para que possa estar funcionando. Por fim, temos as redes SAN. Essas redes são do tipo de rede exclusiva para armazenamentos. Por exemplo, a formação da rede do Google Drive, do Dropbox. Sei que esses nomes se referem a empresas e aos seus softwares, né? Google Drive, Dropbox, porém você tem que olhar numa visão de rede, no qual temos servidores e ligações para que esses dados sejam armazenados. Então, essas redes que são exclusivas para trabalhar com esse armazenamento é um tipo de rede SAN. Analisando nisso, nessa questão de ligações, existe aí formas, né, de ligar e conectar essas máquinas para que possam estar transmitindo esses dados. E para isso existem dois tipos de ligações: as redes ponto a ponto, que pelo próprio nome diz, é um padrão mais simples de todos, né? E indica justamente pelo seu nome, a aparência desse layout dele, que os nodes, ou seja, as máquinas, elas se conectam entre si. Esse é o papel das redes ponto a ponto. Em seguida, temos as redes multiponto ou de difusão. Essas redes aí são aquelas nas quais mais de dois dispositivos são interligados usando apenas uma conexão. Então, quando tem essa interligação, né, usando mais de dois dispositivos na conexão, temos uma rede de multiponto seguindo a mesma trajetória de dados. Pensando nisso, nessa divisão, e olhando para o ponto principal, que é as redes ponto a ponto, podemos dividir elas nas suas topologias, ou seja, sua estrutura física. E aí temos algumas estruturas físicas, né, as topologias das redes. Por exemplo, a topologia barramento, que é representada por esse formato de desenho que você está vendo aí na tela. Temos também o formato estrela, que no qual o servidor principal fica no centro, distribuindo para suas extremidades, formando em um formato até de uma estrela. A topologia anel, que essa topologia anel tem um fluxo unidirecional, no qual uma máquina passa para o próximo computador e assim por diante a informação. A topologia malha, onde o reconhecimento do fluxo é pela confiabilidade e existe um custo maior na sua construção. E, por fim, temos a topologia árvore, onde o fluxo segue uma hierarquia na distribuição desses nodes para ser construído e para ser distribuído dentro da rede. Em seguida, nas redes multipontos de difusão, a sua topologia já é por satélite, essa transmissão de dados que vai distribuir esses dados globalmente aí para algum servidor principal na Terra, no qual vai sair distribuindo numa topologia anel no planeta Terra, tá bom? Então, essas são as estruturas aí físicas, né, que são divididas aí em topologias das redes computacionais. E os meios de transmissão se dá da seguinte maneira: pelo par trançado, né, cabo par trançado chamado, pelo cabo fibra ótica, que é muito conhecido aí popularmente pelas empresas de telefonia que vendem internet,
e as redes sem fio, o wireless, né, que também é muito conhecido nas nossas casas. E dentre esses meios, nós temos aí o cabo par trançado, que é bastante usado na distribuição e na construção de redes, servidores de empresas e etc, né? E esse cabo par trançado, ele possui algumas categorias na sua parte física e construção deste cabo. Por exemplo, as categorias CAT3, CAT5E, que é a mais usada desse tipo de modelo 5, a CAT6 e a CAT7. Essas CATs são as categorias, categoria 3, 5, 6 e 7. A categoria 3, ela tem por padrão o padrão UTP, que é usado aí nas redes computacionais. E a sua largura de banda é de 16 MHz. Para quem não lembra, a largura de banda, ela determina a velocidade que os dados trafegam através de uma rede específica. Ou seja, quanto maior a largura de banda, maior será a velocidade da conexão, visto que ela passará mais dados ao mesmo tempo. Então, nesse pensamento, a largura de dado trabalha dessa maneira. E aí as demais categorias, ela aumenta essa largura de banda, ou seja, a transmissão de dados se passa de uma forma mais veloz e vai melhorando o desempenho da rede a cada categoria. Para a utilização desses cabos par trançado, é preciso de um conector. E esse conector que fica nas extremidades de cada cabo é o conector RJ45, que é esse da imagem, no qual ele possui entradas para ser conectados os cabos, e esses cabos se transformam em pinos, que no qual vai estar transmitindo a informação. E para isso, segue-se um padrão de cores que existe em cada par trançado que transmitem a informação do computador para um elemento ativo da rede, um roteador, um switch, um modem e etc, tá? Então, esse par trançado, ele tem padrões que foram construídos aí pela ISO, no qual os fabricantes já sabem qual é esse padrão e pode estar construindo para transmitir esses dados. E os padrões são, o primeiro padrão é o T568A e o segundo padrão é o T568B. Observe que na imagem temos um RJ45 ao meio, mostrando onde fica localizado o pino 1. Então, esse ali, naquele local que está apontando a seta, é onde está a primeira pinagem, né, referente ao número 1, onde vocês estão vendo na imagem. E os cabos, por padrão, vêm essas cores. Então, são 8 cores diferentes para a construção desse padrão. O que diferencia é o que vamos ver no slide seguinte. A utilização e a colocação desses cabos dentro do RJ45 faz com que o computador ou a máquina que está a receber a informação consiga compreender o que você deseja. Então, esse cabo aí ajuda nessa transmissão de dados. E esse cabo pode ser dividido em dois: os cabos comuns, o chamado cabo direto, e os cabos crossovers, que são chamados de cabos cruzados. O primeiro que vamos ver é esse cabo comum, que é o cabo direto, que no qual é usado para transmitir dados entre equipamentos diferentes. Então, quando você tem um computador e um hub, por exemplo, e quer usar um cabo par trançado, é importante que o padrão que esteja ali nele seja um padrão de rede de cabo comum, cabo direto. Então, esse padrão, ele coloca nas duas extremidades do cabo o mesmo padrão, que é o padrão de 568A. Então, na primeira extremidade do cabo vai ter esse padrão e na segunda extremidade o mesmo padrão também, que é o 568A. Então vamos compreender melhor como é que se dá e funciona isso. Primeiro, analisando a imagem onde tem um computador, o PC, nós vamos ver aí que os pinos 1 e 2 são responsáveis pelo envio de dados e os pinos 3 e 6 são responsáveis pela recepção de dados. Ao conectar no computador esse tipo de padrão, o computador automaticamente já reconhece o que faz a cada pinagem e já está programado para aquilo. Na outra extremidade, quando for conectar um hub, a um switch, a um roteador, ele vai reconhecer também esse padrão e vai colocar nos pinos 1 e 2 para a recepção de dados e os pinos 3 e 6 para o envio de dados. Dessa maneira, a comunicação vai ocorrer perfeitamente. Seguindo o lado do computador, os pinos 1 e 2 vão enviar os dados para o hub. Ao receber a informação e ser processada, os pinos 3 e 6 do hub vai devolver a resposta para o computador. E assim a comunicação irá ocorrer perfeitamente.
Agora imagina você usar esse cabo de rede comum e direto diretamente a um outro computador, no qual, quando você conecta o padrão de 568A, ele já sabe qual é o objetivo dele de cada pino, que o pino 1 e 2 é de envio de dados e o pino 3 e 6 é de recepção de dados. Quando você for tentar fazer o envio da informação, olha só o que acontece. O primeiro computador vai pegar os pinos 1 e 2 e enviar a informação, e o segundo computador também vai fazer isso. Então a informação vai se chocar e nada vai acontecer, vai dar um erro, não irão conseguir transmitir a informação, porque os dois computadores ao mesmo tempo estão tentando enviar uma informação pela mesma via. Então não vai ser possível ter essa comunicação. E para corrigir isso, existe então o cabo crossover, que é o cabo cruzado. Esse é usado para transmitir dados entre equipamentos iguais. Então faz a correção na clipagem e na criação desse cabo da seguinte maneira. No lado do computador, temos o padrão já reconhecido, que é o padrão T568A, no qual os pinos 1 e 2 enviam dados e os pinos 3 e 6 recebem os dados. Já no outro computador, ele vai receber o padrão T568B, que no qual os pinos 1 e 2 enviam os dados e os pinos 3 e 6 recebem os dados. A diferença é a sua comunicação de cores, que vai estar sendo mudada aí em relação à posição. Desta vez, os cabos verde e laranja foram mudados de posição, fazendo com que a comunicação ocorra. Observa, vão seguir o mesmo fluxo. 1 e 2 vai seguir para a recepção de dados do 3 e 6 e os cabos 1 e 2 do outro computador vai devolver para os cabos 3 e 6 do primeiro computador que havia enviado a informação. Desta forma, os dois computadores agora vão conseguir se comunicar, porque está tendo um envio de informação e um retorno de informação através de um cabo crossover. Então não esqueça, quando os cabos forem usados em equipamentos diferentes, você vai usar um cabo direto, enquanto quando você for usar um cabo para comunicar dois equipamentos iguais, você vai usar um cabo crossover. Tudo bem? Compreendido isso? Vamos ver agora alguns modelos de redes computacionais. Esse assunto vamos passar rapidamente, pois vamos ver mais a fundo na disciplina de Projeto Integrador 2, no qual vamos conhecer sobre os protocolos e também esses modelos de uma forma mais prática. Nessa primeira unidade, vamos estar apenas vendo alguns conceitos iniciais desses modelos e também ter a prática nesta parte voltada para cabeamento e ligações físicas das máquinas usando o software PactTrace na aula ao vivo. Então, voltando para os nossos modelos, nós temos aí os modelos de redes computacionais, eles descrevem a interconexão dos conjuntos de hardware e software de rede e como será a sua organização diante do trabalho na rede. E temos aí dois modelos conhecidos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O primeiro modelo, que é o modelo OSI, ele é uma forma de descrever como os conjuntos interconectados de hardware e software podem ser organizados no trabalho das redes computacionais. Para isso, são divididos em partes, e no caso do modelo OSI, são 7 camadas de função na rede. São elas as camadas de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico. Esse conjunto de camadas trabalha em conjunto, porém possuem um conjunto de instruções individuais para trabalhar com o dado que está chegando da camada anterior. As 3 últimas é onde ficam localizados os elementos ativos de uma rede, como os roteadores na camada de rede, responsável por todo o fluxo e gerenciamento de dados da rede e da internet, os switches na camada de enlace de dados ou simplesmente camada de enlace, que no qual gerencia os dados recebidos na rede e entrega de forma organizada no tráfego da rede. E por fim, os hubs, que são a última camada física, no qual os dados são transmitidos um a um, aguardando finalizar a entrega do anterior. Veremos mais detalhes dessa camada na disciplina do Projeto Integrador 2, onde iremos aprender mais sobre os protocolos, e aqui é apenas uma introdução sobre esse modelo. O próximo modelo é o modelo TCP/IP. Esse modelo, ele controla o fluxo de rede mundial da internet. Possui apenas 4 camadas, são elas: aplicação, transporte, internet, interface de rede. Veremos também de forma mais detalhada na disciplina do Projeto Integrador 2 todo esse funcionamento do modelo TCP/IP. Em seguida, vamos conhecer rapidamente alguns protocolos de comunicação. O protocolo, ele é um conjunto de regras que governa a comunicação de dados.
Existem diversos protocolos de comunicação de rede, como o protocolo HTTP, onde sua usabilidade principal é o acesso de dados da World Wide Web, que é o www que a gente utiliza aí nos browsers. Ele permite a transferência de dados na forma de texto simples, hipertexto, vídeos e etc. na internet. Também temos o protocolo SMTP, protocolo padrão do correio eletrônico, do e-mail. Protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, responsável pelas cópias de um arquivo de um host, ou seja, de uma máquina para outra. Protocolo SNMP, que é o protocolo padrão da internet para o gerenciamento de dispositivos de redes IP. O protocolo DNS, protocolo de aplicação, que tem por função identificar os endereços IP e manter uma tabela com o endereço no caminho de algumas redes de internet. O protocolo TCP, que tem por característica oferecer um serviço confiável entre as aplicações. Protocolo UDP, que é o protocolo de envio de dados encapsulados nas redes, porém sem nenhuma garantia de entrega. O protocolo IP, que é o protocolo de comunicação da internet, responsável por endereçar pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. O protocolo ICMP, protocolo que tem por objetivo promover mensagens de controle de comunicação entre os nós, as máquinas, dispositivos eletrônicos ativos da rede, no ambiente de rede TCP/IP. E, por fim, esses dois últimos, o ARP e o RAP. O protocolo ARP é o protocolo que mapeia o endereço do IP no respectivo endereço MAC da máquina. E o protocolo RAP faz o inverso, é o protocolo que mapeia o endereço MAC da máquina ao endereço IP. Tudo isso veremos no nosso projeto Integrador 2 de uma forma prática e mais detalhada cada um desses protocolos. Porém, aqui é essencial falarmos do protocolo IP. Esse protocolo é o protocolo de comunicação da internet responsável por endereçar pacotes que trafegam. Esse protocolo é o protocolo de comunicação da internet responsável por endereçar pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. O endereçamento IP ele é um endereço exclusivo que identifica os computadores, os hosts de uma rede. Cada interface de rede possui seu próprio endereço IP. É como se fosse a rede mundial, cada computador fosse uma casa que houvesse uma determinada numeração e para que o pacote chegue a essa casa é preciso localizar a sua localização ali na rede, como se fossem as ruas, né? Então funciona da mesma maneira. Ele é formado por um conjunto de 4 números que variam de 0 a 255 e consegue identificar tanto a rede quanto o host, além de permitir a divisão em sub-redes. O protocolo de internet aí, né, o IP, ele se divide em dois aí famosos, que é o IPv4. O exemplo de endereço IPv4 é 192.168.0.10 e o IPv6, que é um endereço bem maior de ser construído, que no qual vem substituindo o antigo IPv4, pois o número, a quantidade de máquinas pelo mundo está muito grande e agora é essencial ter um conjunto de regras que expandam, né, a transmissão de dados pelo mundo. Mas o IPv4 ainda é muito utilizado aí no nosso dia a dia, nas redes. E uma rede, cada máquina, ela tem sua identificação através desse número que é chamado apenas de endereço IP. E ele é formado por 4 octetos, que são grupos de 8 bits, representado por decimal, esses números de 0 a 255, e separados por um ponto. Possui 32 bits no total, o IPv4, que no qual temos aí 2 elevado a 32, que são os endereços possíveis. Ou seja, 4.294.367.296 endereços. Então, o IPv4 suporta essa quantidade de máquinas que vocês estão vendo aí na rede. Você consegue numerar essas máquinas nesses 4 bilhões. Vocês podem imaginar que 4 bilhões seja um número muito alto e imagine, nossa, isso dá para o mundo todo. Mas não, nós temos muito mais computadores do que esse número aí na tela. E é por isso que existe hoje o protocolo IPv6, que veio para solucionar essa questão. Para a construção desses endereços, é preciso dividir ele em classes. Devido às redes serem de diferentes dimensões, como a gente já viu anteriormente, essa divisão de redes, foram divididos em 5 diferentes classes, esses endereços IP. As classes A, B, C, D e E, sendo que as 3 primeiras são as classes principais,
são as mais usadas. Depois vem a classe D, que é a classe de multicast, que vamos aprender sobre esses conceitos de unicast, multicast, broadcast, também na próxima disciplina de projeto integrador, e a classe E de endereço especial reservado. Por enquanto, ainda é uma classe de rede de teste, ainda está sendo testada em relação a isso nessa subdivisão. E para a construção desses intervalos, nós vamos seguir algumas regras de bits e colocação de decimais dentro dessa colocação de protocolos. A classe A, ela suporta aí 16.777.216 endereço de redes. E para a sua distribuição, usamos essa numeração que está mostrando na primeira linha da tela. Na classe B, nós temos aí 65.536 endereços. Na classe C, 256. As outras duas classes, conforme eu expliquei, são classes ainda de testes, tá? Que a gente vai estar vendo mais a fundo nas próximas disciplinas de integrador. Observa que essa numeração de endereço que você está vendo aí na tela corresponde à quantidade de máquinas que você pode colocar através desse endereço. Quando você coloca uma numeração desse gênero dentro deste intervalo que é mostrado na tela, você está dizendo para aquela rede a quantidade de máquinas suportada por aquele roteador, switch ou hub que você está utilizando. Então, quando você coloca um endereço de 192.0.0.0, você está configurando aquela rede para o tipo C. E dentro dela, você vai conseguir colocar até 256 máquinas para se comunicarem. Caso você resolva colocar uma outra numeração, um outro tipo de classe, você vai estar abrindo portas e oportunidades para mais máquinas para se utilizar. Em relação a isso, é necessário você fazer uma análise de quantidade de máquinas que você vai estar realmente utilizando, pois essa grande quantidade interfere no desempenho e na transmissão de dados na rede. Por isso, se sua rede for pequena, é interessante sempre usar a classe C. Dessa maneira, você reduz a quantidade de bits que vai estar sendo utilizado e trafegados ali na sua rede, e assim a transmissão ocorrerá de uma forma mais eficaz, digamos assim. Tudo bem? E para isso, para que tudo isso ocorra dentro dessa transmissão, existem os elementos ativos de uma rede, no qual são equipamentos eletrônicos responsáveis por enviar, receber, transmitir e gerenciar os dados na rede, que são eles: o hub, o switch, o roteador e o modem. Esses aparelhos, eles vão estar aí enviando, recebendo, transmitindo e gerenciando os dados que passam pela rede. São eles que organizam isso de uma forma lógica que vai estar configurada dentro deles. O primeiro elemento é o hub. Eles são dispositivos concentradores, responsável por centralizar a distribuição dos quadros de dados em rede fisicamente ligadas em estrela, e todo hub é responsável por replicar em todas as suas portas as informações recebidas da rede. Observe o seguinte: quando é transmitida uma informação pelo hub, essa informação passa pela primeira porta, em seguida irá passar por todas as demais portas até chegar àquela porta de destino, a informação. Então, todos os computadores que estão conectados nesse aparelho, eles recebem a informação que foi enviada pelaquele primeiro computador. Porém, somente aquele computador de destino que foi informado na primeira máquina vai autenticar a informação enviada pelo aquele computador, né, o primeiro computador, e assim vai conseguir ler. Este aparelho, ele não é tão seguro para uma rede empresarial, por exemplo, pois um hacker pode facilmente entrar em uma dessas portas e conseguir descriptografar essa informação passada e enviada por aqui. Iremos ver na prática o funcionamento disso na aula ao vivo, tá bom? É muito importante sua presença lá. O próximo elemento é o elemento switch. Ele contém várias portas. Ele envia dados apenas para o destino, diferente dos hubs. Eles melhoram o desempenho na rede. Diferente lá do hub, aqui quando um computador está na primeira porta e quer enviar para outra porta, ele envia diretamente para ela e as demais portas não sabem que essa comunicação ocorreu.
a informação ela passa diretamente e também não impede. O hub, quando você envia uma informação, os demais computadores não podem enviar, eles têm que ficar aguardando com que aquela informação seja enviada, né, transmitida, para que eles possam estar enviando para outras máquinas. Já o switch não, o switch ele é muito mais inteligente, ele consegue enviar várias informações de máquina a máquina sem que elas consigam ver essa informação e possam também estar transferindo essa informação uma a outra, tá bom? Na prática, utilizando o Soft Packet Trace, vamos ver isso funcionando. O próximo elemento é o roteador. Os roteadores, eles operam na camada OSI e ajudam a interligar redes diferentes, auxiliando a conectividade com a internet. Os roteadores, por exemplo, eles vão te auxiliar a conectar as redes diferentes. Por exemplo, temos um hub e temos um switch, e você quer conectar aquelas duas redes, então usa-se um roteador para que possa estar fazendo aquela interligação. E também, caso você tenha um modem, você pode conectar a esse roteador que ele vai estar transmitindo a internet daquele modem para toda a sua rede, rede de hub e rede de switch, por exemplo. Já o modem, ele é um dispositivo de modulação de dados, ou seja, ele vai pegar aquele sinal de telefonia, de sinal que está vindo do lado de fora, o sinal da internet, e vai enviar aquele sinal para o roteador para que possa estar configurando as portas e abrindo as portas para a rede mundial acessar as informações. Então, o modem ele é um dispositivo que tem a função de decodificar o sinal de internet que chega até o provedor e modular esses sinais para que possa ser transmitido aí pelo roteador e ser enviado para as demais máquinas, né, ter acesso à rede mundial. Observe que hoje em dia, muitos roteadores, na maioria, digo assim, eles já vêm com modem integrado. Então, às vezes, o roteador, ele é roteador e modem. Você basta plugar um cabo direto a ele e ele já transmite o sinal de internet. Mas, antigamente, você tinha um aparelho roteador, um modem, e esse modem se conectava ao cabo de telefonia para fazer essa conexão e transmitir os dados. Algumas casas ainda trabalham nesse modelo, mas em outras já trabalham principalmente com um cabo de fibra ótica diretamente conectado ao roteador, que ele já tem um modem integrado dentro dele. Tudo bem? E para trabalhar com tudo isso, nós vamos ver na aula ao vivo uma simulação de rede básica através de um software providenciado pela Cisco. A Cisco, para quem não conhece, é uma companhia transnacional estadunidense sediada em São José, na Califórnia. Ela trabalha com o oferecimento de soluções para redes e comunicações, além de fabricação de hardware de redes e prestação de serviço. A Cisco é uma das maiores empresas mundialmente aí conhecida, tá? Que trabalha nessa questão de padrões de rede mundial. E ela disponibiliza um software chamado PacketTrace, que é um programa educacional que simula uma rede de computadores através de equipamentos e configurações presentes em situações reais. É um software poderosíssimo no qual vai te auxiliar a construir, a simular redes do mundo real para a construção dos teus projetos. Lá você pode trabalhar com servidores, pode trabalhar com modems, hubs, switches, Wi-Fi, pode usar máquinas como computadores, celulares, notebooks e etc. Tá bom? Então, para isso, é essencial que você veja a aula de tutorial de instalação desse Soft Pack Trace que vamos estar trabalhando na nossa aula ao vivo. Então, alguns avisos importantes para vocês. Na aula ao vivo, é importante você estar com o Packet Trace instalado no seu computador, porque a prática vai ser diante a esse programa. Mas, professor Martins, eu não tenho computador, tenho apenas um smartphone. Infelizmente, não existe uma versão de um simulador para smartphone para que a gente possa estar trabalhando essa simulação. Então, caso você não possua um computador, tente buscar ajuda aí com algum amigo que tenha e peça emprestado para que possa estar fazendo essa prática. Ou você pode ir também a uma lan house para que possa estar fazendo essa prática junto comigo. Mas se mesmo assim não for possível, então você pode apenas acompanhar a aula e ver como funciona. Vai estar gravado e quando você tiver um computador disponível, você vai poder estar
fazendo essa prática, tá bom? Na aula ao vivo, vamos ter toda essa prática, né, em relação à construção dessa rede, nessa questão de topologia e nessa questão de hub, switches e o computador, tudo bem? Então, vimos aí na unidade 1 alguns conceitos sobre redes computacionais, conhecemos os elementos ativos de uma rede, o hub, o switch, também conhecemos sobre o endereçamento IP e vamos ver na aula ao vivo a simulação de uma rede básica do Softpack Trace. É importante que você veja a aula de tutorial de instalação desse software. As referências usadas nessa aula foram essas, e as principais mais utilizadas foram a de Thunderball e Torres, as duas últimas que são mostradas aqui. Foi um prazer estar com você e eu espero te encontrar na nossa aula ao vivo. Até mais!